Esse vídeo de hoje é para quem deseja construir uma rotina real e saudável na sua casa. Vamos lá. Eu estava arrumando a casa agora há pouco e eu me deparei com o seguinte pensamento, a seguinte reflexão. Eu dei uma geral na casa e para quem tem filhos novos, sabe que eles geram um caos, né? Vai deixando brinquedo para tudo qualquer lado e a casa vira toda aquela confusão. A minha esposa não está em casa hoje, meus filhos também não estão com a avó. E aí acabou que eu tive um tempo, né, melhor para arrumar tudo isso. Enquanto eu arrumava a casa e colocava cada coisa no seu devido lugar, me veio o pensamento do quanto as mulheres de hoje são insatisfeitas. Consequentemente, a minha esposa vai chegar em casa e vai achar isso uma maravilha, porque a casa está toda ordenada e isso faz bem, né, para a relação. Exigir o máximo de si e não pensar em relação ao o que o outro vai exigir de si. É dar-se sem medo sem pensar na retribuição. A gente deve ter esse pensamento bem consolidado. Porque quando a gente dá tudo de si e espera que o outro também dê tudo de si, a gente acaba entrando num conflito, porque são duas histórias e às vezes o nível de exigência que você impõe a outra pessoa, ele é muito grande. E isso me veio o pensamento desse livro aqui que eu li há um tempo atrás, Madame Bovary. Uma mulher que idealiza demais as relações amorosas. E a gente tem o lado de todas as mulheres que não estão satisfeitas, né, que são insatisfeitas demais em relação ao amor, né, em relação a um casamento. Com certeza vocês já devem ter se deparado com essa realidade. E Emma Bovary, contextualizando com o que eu vivi hoje, Emma Bovary é uma mulher insatisfeita com a sua realidade. Ela casa com um médico, Charles Bovary, um médico de uma cidadezinha pacata, um médico simples. E ela espera viver as paixões, luxos e aventuras que leu nos romances. Então, Madame Bovary é uma mulher que mergulha numa ilusão, numa ilusão acerca daquilo que é a paixão, daquilo que é o amor. Chesterton fala algo é, muito importante que entra em contraponto àquilo que Madame Bovary tinha como visão de casamento. Chesterton fala que o casamento é um duelo a qual nenhum homem ou nenhuma mulher pode recusar-se a lutar. É um duelo. É duas histórias se consolidando ali, tentando se juntarem e construírem algo, mas é duas histórias totalmente diferentes, né? Não é algo homogêneo, né? Então são duas coisas que são diferentes. E por serem diferentes, tem conflitos, é normal que tenham conflitos. Emma Bovary é a mulher que se perde na sua trajetória de vida, criando romances com outros homens, estando casada, por ter essa visão idealizada e ilusória do que realmente é o amor. Ela projeta no outro a missão de lhe dar sentido, mas nunca encontra. Tem um trecho aqui que eu separei, que eu acredito que esteja no capítulo 10 do livro. E olha aqui para vocês verem, é um livro muito profundo, cheio de detalhe. O autor é o Gustave Flaubert. Cara, profundidade, ele desmiuça a personalidade humana em seus vários contextos, né? Então, Emma
é como uma viajante cheia de riqueza que deixou alguma coisa de valor em cada pouso e que, ao encontrar o verdadeiro caminho, vê que perdeu tudo de si em um mundo de ilusões. Isso aqui foi um pensamento que eu tive ao ler esse livro, que ela é como uma viajante que depositou um pouco das suas riquezas, daquilo que tinha dentro de si, em cada lugar ilusório, né? Em cada pessoa ilusória, em cada homem que ela se deparava e falava assim, não, esse daqui realmente é o melhor homem. E já estando casada com o outro. E ela falava, ela visualizava somente aquilo que era uma aparência, assim, mas na realidade não, aquele homem não era tudo aquilo que ela esperava, ou que ela tinha como expectativa, aquele outro homem, né? E ela entra é, também em dívidas, porque ela acaba se tornando aquela esposa insatisfeita e compra desenfreadamente para satisfazer os seus desejos. E o esposo dela, o Charles, faz tudo por ela, porque ele é um homem que a ama e que também não vê os defeitos da sua esposa, porque ele a ama demais, ele é cego, é aquela paixão cega. E Emma, ela se torna uma mulher mesquinha, mas Gustavo, ele vai desmiuçar, Flaubert, né, vai desmiuçar como essa personalidade ela vai se desintegrando ao decorrer da trajetória, né, ao decorrer da vida dela, do casamento. E é interessante ver que a idealização do amor, quando a pessoa entra num casamento com esse pensamento semelhante ao de Emma, que cria expectativa demais, que está na mesma expectativa da paixão, ela se perde e o casamento chega ao fim. Por isso que tem tantos divórcios. A gente deve encontrar-se com o outro com um pensamento assim: eu vou limpar a casa do melhor jeito, eu vou fazer as coisas do melhor jeito. Vai ter dia que eu vou estar estressado, vai ter dia que eu vou estar cansado, de saco cheio. Essa mulher tá chata, essa mulher tá isso, aquilo outro. Não importa. Tente extrair o máximo de si e não se preocupe se o outro vai retribuir. Então é um pensamento que tem que estar fixo em nós, né? Porque quando a gente entra com essa expectativa ilusória de que o outro vai dar muito de si para a gente já está propenso a, a quebrar a cara, né? A levar uma pancada da vida. Então, esse foi basicamente o pensamento que eu tive hoje. E atrelado a ele, me veio em contraste ao livro de Madame Bovary, tem O Pai Cristão. Enquanto você age com valores e propósito, você encontra aquilo que é a entrega real sem retribuição. A entrega com profundidade. E essa visão cristã, ela nos fornece exatamente a ancoragem para que isso se torne mais forte e nos faça bem. Emma Bovary, ela vive de expectativa. E o pai cristão, ele vive de entrega. Emma é uma mulher que deseja ser amada, exaltada, salva, que idealiza as coisas, mas não consegue ver o outro. Tudo gira em torno do que ela espera sentir. Já o pai cristão, o cônjuge consciente, ama mesmo quando não é notado, serve mesmo sem aplauso e espera menos do outro e mais de si. Então esse pensamento deve estar arraigado na nossa alma, imprimido na nossa alma, para que a gente tenha o real espírito de servir. Emma é uma mulher que nunca se satisfaz, nem mesmo quem tem tudo, nem mesmo quando tem tudo que pediu. Há um tipo de pessoa, homem ou mulher, que vive dentro da insatisfação crônica. Tudo é pouco, tudo é obrigação do outro, nada é suficientemente reconhecido. É a alma que não aprendeu a elogiar porque está ocupada cobrando o que idealizou.
A gente deve observar se essa não é a nossa realidade, né? Porque é muito fácil cobrar o outro de algo sem olhar realmente para as nossas ações. O que eu estou exigindo de mim. Então, o livro que eu acabei de falar para vocês, do Pai Cristão, ele vai fazer com que você tenha uma alma que entrega e constrói, como um modelo de amor e de união, de sacrifício. Nem sempre o que falta no casamento é atitude, às vezes o que falta é capacidade de perceber o que já está sendo feito. Será que você é a pessoa que ama como Emma? Ou é quem se doa como Charles, seu esposo de Emma? Ou será mesmo que em silêncio você está agindo como um pai cristão, uma mulher cristã que ama mesmo sem ser aplaudido, sem holoforte? Esse fica o ponto de interrogação aí pra gente, para que a gente reflita sobre essas questões fundamentais da vida, para que a gente observe e esteja sempre em reflexão entre o risco de se tornar uma pessoa como Emma e a dádiva de ser uma pessoa como uma pessoa cristã, com valores consolidados que fundamentam, né, muito a maneira como a gente ama e cuida dos nossos.